O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Nós ouvimos na primeira leitura, no livro do Levítico, algumas orientações que foram dadas ao povo de Deus, através de Moisés, e como nós somos conduzidos por leis, por normas. Isso é claro desde o início, uma observância dos dias santificados, os dias que nós precisamos reservar para alguma atividade em favor da comunidade, quando nós precisamos também dedicar, porque às vezes nós só esperamos as coisas e que estejam prontas, receber e não colaboramos. Então, aqui no livro do Levítico fala da nossa entrega, da nossa doação. Não quer dizer que, isso é do Antigo Testamento, então nós não vamos observar. Ou que o Antigo Testamento já é antigo, nós precisamos seguir o Novo. O Novo Testamento nasceu em cima do Antigo Testamento. Se nós temos a palavra de Deus em 2 testamentos, é porque ela deve ser preservada. Algumas coisas do Antigo Testamento, para nós, em termos de literatura, elas não têm tanto sentido, porque foi escrito para aquele tempo. Mas como inspiração divina, sempre a gente diz isso, é a palavra de Deus e precisa ser observada. Então, quando fala, por exemplo, questão das primícias, quando ele fala em dízimo, em oferta, muita gente se entrega, faz aquilo que é possível, está disposto a ajudar. Quantas igrejas nós temos, templos, salões, quantas coisas se fazem, quantas promoções em cima da ajuda das pessoas. E é claro, hoje a igreja retoma, hoje, nos nossos tempos, a questão do dízimo. Então, o dízimo seria uma porcentagem daquilo que se colhia das plantações, daquilo que se produzia. E é claro que a plantação nem sempre ela vai produzir o ano inteiro, mas sempre fala que a primeira parte deve ser dada como oferta, como dízimo. E como outra também, eu já dizia, questão da sua entrega no sentido de colaborar. Então, falar os dias de assembleia. Então, aqui foi colocando um calendário para cada dia, cada coisa deve ser feita. Por que essa assembleia? Porque nós não podemos ser conduzidos por uma pessoa apenas. Quando somos conduzidos apenas por uma pessoa, a gente pode ter um sucesso muito grande, pode ter um fracasso. E quando nós tomamos decisões, a gente fala hoje
decisões colegiadas, né? Essa expressão muito usada, mas que é tirado de assembleias, da opinião dos outros, quando a pessoa tem liberdade de falar, de dar a sua sugestão e tomar decisões mesmo em grupo, a gente corre menos risco de errar e corre o bom risco de acertar mais, e que não seja uma coisa exclusiva de um, que vai monopolizando, vai dando ordens e que pode dizer uma verdadeira ditadura dentro daquilo que nós fazemos e trabalhamos. E quando nós falamos, é claro, não tem como todos serem observados nas suas opiniões, que muitas vezes elas são contrapostas, são opostas, né? Divergem totalmente, então não tem como. É como se a gente fosse fazer uma coisa simples, um lugar como esse. Um fala assim, tem que colocar 5 degraus. O outro fala, não, tem que colocar 7. E aí? Vai seguir qual? Vai colocar, para um coloca 5, para o outro coloca 7? Não tem jeito. Quando a gente conversa, então, vamos meio termo, vamos colocar 6. Por quê? É uma coisa conversada. Isso é um exemplo que pode acontecer em algum lugar. E assim nas nossas atividades paroquiais, pastorais, de comunidade, tem aquele que concorda e aquele que discorda. Uma coisa que a gente fala, um entende bem, o outro entende errado. Um espalha uma coisa boa, outro espalha uma coisa ruim. Mas quando nós falamos em assembleia, aí a gente já tem uma decisão do grupo, e se alguém falar o contrário, não foi isso que foi decidido, não foi isso que foi conversado. Então vejo que desde o Antigo Testamento essas coisas já começavam a acontecer em benefício do próprio povo. Eu ser diferente é como a expressão que se usa, eu sou ovelha negra. Eu quero ser diferente porque aí eu posso falar o que eu quero, eu falo porque eu sinto, e tem gente que fala assim, eu sou franco, o que eu tiver de falar, eu falo. Nós não podemos confundir franqueza com falta de educação. Tem gente que não tem educação. Que vem na cabeça, solta, e falta com a caridade. É diferente. O ser franco não é falar tudo que pensa, com razão ou sem razão. E nos atos da gente, nós não precisamos, se há uma colegialidade, uma unidade, se eu sou diferente em alguma atividade, parece que eu estou acertando sozinho e todo mundo está errando. Claro que ninguém é igual a ninguém. Mas eu querer seguir outro caminho, certamente é eu querer ser certo sozinho. Aí no Evangelho vem aquela admiração por Jesus. Jesus, como um bom religioso, não se discute, né? Ele ia sempre ao templo, quando ia a Jerusalém para a sua oração. Mas o templo era em Jerusalém. E os judeus tinham os locais de oração que não eram apenas o templo, eram as sinagogas. Podemos dizer, se nós temos hoje uma igreja central, nós temos aquelas igrejas que eles chamam os filiais, são as capelas nas comunidades, e chamava de sinagoga. E Jesus, com frequência, ia às sinagogas. E na reflexão da palavra de Deus, que hoje nós chamamos a palavra de Deus, mas os textos bíblicos, depois da leitura, quem quisesse poderia falar, que nós chamamos hoje a partilha da palavra. E Jesus com frequência falava. E aí vem essa pergunta, né? Porque ficaram admirados da palavra de Jesus. Perguntam, de onde vem essa sabedoria e esses milagres? Para nós hoje não precisa nem ter resposta, né? Porque nós já temos. Se Ele é a verdadeira sabedoria, por Ele todas as coisas foram feitas, então não precisamos discutir. Mas como eles ainda
tinham conhecimento de Jesus apenas como filho de José e Maria, sua família morava ali, como nós não valorizamos muito as coisas de casa, como diz, santo de casa não faz milagre, Jesus não pôde ficar ali porque não davam tanta atenção. E como eu estou aqui, e o que eu falo, o que eu faço, não vai produzir efeito, é o que Jesus depois fala: se vocês visitarem as cidades e não receberem, vocês vão sacudir a poeira e vão para outro lugar. Porque se a gente não está sendo útil aqui, tem outras pessoas que nos esperam, outras pessoas a quem nós podemos fazer o bem, e assim aconteceu com Jesus. Como ele falou, um profeta só não é estimado em sua própria pátria. Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Mas não deixou de fazer também, é claro. Então não é porque eu sou daqui, todo mundo me conhece, só podia ser filho de fulano de tal. Aqui não presta mesmo, não. Quer dizer, as pessoas analisam uma coisa externa, mas não veem a capacidade. Quando a pessoa está no auge, é daqui da nossa cidade, é gente da nossa família. Mas quando a pessoa começa a despontar, isso não vai longe. É o que aconteceu com Jesus. Nem ele foi aceito na sua própria pátria. Então não vamos pensar que eu sou daqui, o pessoal não reconhece e a gente fica naquele desespero, naquela lástima toda. Mas nos esquecemos que, ainda que as pessoas não nos aceitem bem, nós não podemos deixar de procurar fazer o bem, porque independente disso, nossa condição é de fazer o que devemos fazer, não apenas o que os outros acham que nós devemos fazer. É claro, quando alguém fala, nós devemos acatar a ideia, a sugestão, pois isso nos enriquece também. Mas vamos colocar também as nossas ações nas mãos de Deus e podemos continuar a tentar melhorar e fazer o bem. Vamos agora fazer a nossa prece, colocar diante de Deus com o nosso coração aberto, pedindo de acordo com aquelas coisas que nós mais necessitamos.